Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre esse assunto. A família como fundamento de fé e amor. Você tem tido sua família, você tem sido exemplo da sua família para que ela tenha esse fundamento de fé e amor dentro dela? Se você não tem tido, então vamos ver hoje. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, nós também estaremos acompanhando ali. Abram na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos do 1 ao versículo 4. Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao... Amém? Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Graças a Deus, né? Não ia ser no peito e na raça, né? Aí a voz no final do culto não... Então, meus irmãos, como o pastor Cláudio até fez no domingo passado, né? Vamos ficar de pé nessa noite, né? Estava louvando, vamos abrir os pulmões, lendo a palavra de Deus, porque a palavra, ela é um alimento espiritual. Vocês sabiam disso? Assim como o louvor também, a palavra é alimento espiritual para o crente. Quando o crente lê a palavra, ele se alimenta. E um corpo bem alimentado, ele fica o quê? Um corpo forte. Então vamos ler todos juntos, né? A partir do versículo 1. Vós, filhos... Cadê? Acabou? Aqui, ó. Vós, filhos, vamos lá junto. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Podeis sentar, irmãos, novamente. Os irmãos estão cansados hoje? Eu gosto de uma palavra participativa, que os irmãos participem juntos, né? E é bom que aqui na frente hoje está sentado as duas pastoras aqui de grande conhecimento, né? Pessoal, os pastores de mais idade, um está lá fora, outro está viajando. Só ficou o irmão Ezequias, que faz parte do trio, aqui dentro hoje. Mas vamos lá, meus irmãos, falando sobre família. Família é o primeiro e mais importante alicerce da vida humana. A família é o ambiente onde nós somos o quê? Formados, nós somos amados e somos ensinados a viver em comunhão. Antes mesmo da criação da igreja, antes mesmo da criação das instituições, foi criado o quê? Será, pastor? Vamos ver dentro da palavra de Deus daqui a pouco tudo isso. Deus estabeleceu o quê? A família como a base da sociedade. Não somente a base da sociedade, mas a família é a base do relacionamento com Ele. É na família que nós devemos aprender o quê? Os valores espirituais. É na família que nós devemos desenvolver o nosso caráter. É na família que nós devemos experimentar o verdadeiro amor. Será que você tem demonstrado e desenvolvido esse verdadeiro amor dentro da sua casa, dentro da sua família? E esse verdadeiro amor, tenha certeza, que ele vem de Deus. Em tempos hoje de tantos desafios, de tantas crises nos lares, né, nós acabamos há alguns anos recentes, nós passamos por algumas situações, e para mim se tornou uma coisa inacreditável. Houve um grande número de separações, porque as pessoas tiveram que ficar juntas dentro de casa, e as pessoas acabaram por não conseguir conviver. Maridos não conseguiam conviver com esposas, pais não conseguiam conviver com filhos. Pessoas não conseguiam mais conviver juntas. Isso aí é muito triste. Nós, como igreja, temos que ser diferentes. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que
voltar o nosso propósito para o quê? Para o propósito divino, que é a família como fundamento da fé e do amor. Lembrando principalmente que quando Cristo está no centro do lar, o que há nesse lar? A harmonia, a perdão, a crescimento espiritual para todos os membros. E hoje, nós vamos ver 5 fundamentos dessa família. E se nós não achamos que nós não estamos com a nossa família como fundamento de fé, nós veremos 5 fatores para o quê? 5 fundamentos para transformarmos a nossa família como uma família como fundamento de fé e amor. Primeiro fundamento, nós vamos falar hoje, biblicamente, isso é bíblico, a origem da família. Se a família é mais antiga que a igreja, a família é mais antiga que as instituições, nós vamos ver a origem da família, a origem bíblica da família. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Quem quiser acompanhar a sua Bíblia, quiser anotar, pode anotar, mas vamos ler aqui. Vamos ler todos juntos. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não é essa a tradução. Idônea para ele. Acabamos de ver o quê? Que a mulher foi criada para o homem. Não foram? Nós vemos a criação de Deus. Deus criou o mundo, criou os animais, criou a erva, e depois criou o homem, e depois fez a sua obra-prima, que é a mulher. O homem que não acha que a mulher é a obra-prima de Deus, talvez ele tenha tendências a outros gostos, que eu não estou aqui para falar sobre isso hoje, mas eu acho. Né? Então, meus irmãos, homem e mulher foram feitos para se unir como família. Não foram os animais que foram colocados dentro do jardim e passeando se encontraram para procriar. Foram criados. O homem foi criado por Deus e a mulher foi criada para o homem. Não foi ali. Aí você diz, pastor, mas Deus criou e colocou lá. Já pensou? Eles foram casados por Deus. Um casamento por Deus. Hoje, no âmbito civil, o casamento tem que ter testemunha. E no casamento de Adão e Eva teve testemunha, os anjos. E quem foi o sacerdote que celebrou o casamento de Adão e Eva? Deus. Já pensou? Essa honra de ter Deus ali. E estavam ali. Meus irmãos, quando nós, que somos cristãos, que seguimos ao Senhor, que fazemos a vontade dEle, nos constituímos família, nós temos que transformar a nossa casa na primeira igreja que os nossos filhos conhecem. Você sabia disso? Não, vou levar lá para a igreja, lá na igreja vai conhecer a palavra. Não. A primeira igreja tem que ser dentro do nosso lar. Tem que ser dentro da nossa casa. E outra, nós vemos aqui, nesta palavra, que é a união, que a família não é apenas a união de pessoas, mas ela é um plano divino quê? De Deus. A família é um espaço onde nós devemos o quê? Ensinar e aprender sobre o amor de Deus. E será que você tem ensinado isso para os seus filhos ou para aqueles que estão ao seu redor dentro da sua casa? Será que as pessoas que convivem com você têm visto isso na sua vida? Têm aprendido isso? Você pode dizer, mas pastor, eu não sento para conversar com meus filhos. Por que você não senta? Às vezes 5 minutos de palavra. Eu sei que tem filhos hoje que não querem mais ouvir o pai, né? Mas quando é na hora de pedir o Pix,
Então, se você não tem conseguido parar seu filho para conversar com você, na hora do Pix, ele mandar aquela mensagem em você. Tem pais, às vezes, que não gostam de se envolver, deixa para lá. Mas tenha amor pela sua família. Ensine os princípios cristãos dentro da sua casa. Aí você vai dizer, mas pastor, meu filho não quer vir para a igreja. Qual é o exemplo que você dá? Você vem para a igreja por amor, você vem para a igreja por obrigação. Se tiver uma coisa que você julgue mais importante, você falta à igreja, aí seu filho vê e você depois reclama. Mas o exemplo tem que partir de você. Então saiba que a sua união dentro da sua casa, ela faz parte do plano divino. Foi Deus quem criou. O casamento não é uma coisa criada pelos homens. O divórcio, sim. Foi criado o quê? Pela dureza do coração do homem. Mas o casamento foi criado por Deus. De onde foi que a mulher foi criada? É o quê? Da costela do homem, né? Quem sabe o que é uma costela? Uma vez eu fui para um retiro de jovens e tinha um pastor pregando sobre a costela, né? A costela perdida. Ele tinha 2 filhas bonitas, né? Aí ele pregando sobre a costela perdida, quando foi no final, um monte de gente falando para ele, um monte de jovem, pastor, já encontrei a minha perdida. Quem mandou ele pregar lá? Então, meus irmãos, da costela. A mulher e o homem não foram 2 colocados, um num ponto do jardim e outro no outro ponto, e lá dentro, passeando, se encontraram. Como animais que se encontram quando estão no cio. Foram feitos o quê? Um para o outro. Mas certo é que a mulher foi feita para o homem. E a mulher o quê? Ajudadora. Quantas esposas aqui são ajudadoras de seu marido? Glória a Deus. Tem uns aqui que ficaram olhando para a cara do outro, diz que eu sou, como a Amanda está dizendo para mim, diz que eu sou, levanta a mão. Fiquei até com medo agora. Então, meus irmãos, dando continuidade. Seu casamento, a sua família, é plano divino de Deus. Segundo fundamento, esse é bem importante. Segundo ponto, isso aqui nós vamos aprender 2 coisas importantes aqui. Esse aqui ninguém nega. Primeiramente, o papel dos pais. Prestem bem atenção. O papel dos pais. Prestem bem atenção nessa palavra. Vamos lá. Efésios, continuando ainda no capítulo 6, agora versículo 4. Todos juntos. E vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Quantos aqui são pais? Pai e mãe, né? Todo mundo é incluído. Será que você tem criado o seu filho dentro da vontade de Deus? Tem muito filho que vai dizer assim, não, meu pai tem me levado, né? Tem me incitado à ira. Por quê? Porque não deixou eu sair. Isso não é incitar a ira. Incitar a ira, dentro dessa palavra, vou falar para os filhos para não se acharem cheios dos direitos. E depois nós vamos ver umas questões aqui, porque tem muita gente que vai dizer assim para mim, pastor, eu já sou maior de idade, né? Pois nós vamos ver aqui as coisinhas aqui dentro da palavra, para nós conversarmos sobre isso. Então, o que é irritar os filhos? O que é incitar a ira? Significa o quê? Agir com injustiça, agir com severidade excessiva ou falta de respeito. Você corrigir o seu filho, você chamar a atenção do seu filho de uma forma educada, de uma forma branda, não é incitar a ira. Então você, jovem, que ainda vive dentro de casa, porque eu, até após os meus 20 anos,
morava dentro da casa dos meus pais, eu obedecia, contra a vontade. Mas, manda quem pode, né? Nem sempre eu fazia o que eu queria. Na maioria das vezes, né? Algumas vezes eu conseguia, outras vezes não. Mas fazer o quê? A vida é essa. E se não fizesse, aí meu irmão, né? E se não obedecesse, o que acontecia? Com ele não acontecia muita coisa, não. É. Mas comigo... Então, meus irmãos, continuando. Você corrigir, pai. Você, os pais. Eu falo, quando eu falo pai, eu falo pais. Você que tem seus filhos, você que está ali na lida diariamente, cuidando, trabalhando, fazendo. Você tem que corrigir. A palavra manda. Claro que corrigir brandamente. E você bate com o cinto de couro, bata com o mais estreito. Deixa o galho de goiabeira, pega um galinho mais mole. Brincadeira, meus irmãos, não faço isso não. Isso aí, até filmar, daqui a pouco vai ser... Vai fazer um corte, né? Pastor incita irmãos a bater nos filhos. Lá vai o preso. Então, meus irmãos, isso é só para... Meus irmãos, ó, quando eu falo isso, não vai prestar atenção. Pode até lembrar do versículo, mas que o pastor mandou bater com a vara de goiabeira, mas lembra. Então, meus irmãos, papel dos pais. Aqui, Paulo lembra o quê? Todo esse trecho, Paulo está lembrando o quê? Lembra que os filhos devem o quê? Obedecer aos pais, pois isso é o quê? É justo. No entanto, também é fundamental que os pais não irritem seus filhos. Não irritem e ainda mais, os eduquem na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é admoestação? Alguém sabe o que é admoestação? Admoestação é o quê? Admoestação é aviso, conselho ou repreensão de forma branda e benevolente, com o objetivo de corrigir o comportamento de alguém e orientá-lo a seguir os mandamentos divinos. A disciplina, não usando a tirania ou a ira. Isso é admoestação. A admoestação é conselho, é aviso, é correção. E a Bíblia nos diz o quê? Criai-o na doutrina e nas admoestações do Senhor. Não é nas admoestações nossas, mas nas admoestações do Senhor. Isso significa, também falo para mim, porque eu também sou pai, que como pais, todos nós que somos pais, quando eu falo pai, pai, mãe, para quem, né, de repente não entender, mas como os pais, nós devemos o quê? Ser exemplos. Que exemplos são esses? Exemplos do quê? De amor, exemplos de paciência e principalmente exemplos de fé. Você que é pai tem sido exemplo dentro da sua casa? Você que é mãe, você tem sido exemplo dentro da sua casa para os seus filhos? Você que é avô, você que é avó, você tem sido exemplo para os seus netos? Porque é muito fácil a gente cobrar, é muito fácil a gente se queixar. É muito fácil a gente desabar e falar que estamos tristes porque nossos filhos fizeram isso. Mas que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos dentro da nossa casa? Exemplo de convivência entre marido e mulher. Será que seu filho tem um bom exemplo de ver a convivência do pai e a mãe? Já ouvi de filhos isso. Como pastor, já ouvi isso. Eu não quero casar porque eu não quero ter a vida que meu pai e minha mãe, como meu pai e minha mãe levam. Uma vida de aparência, uma vida que estão ali obrigados. Então eu pergunto hoje, você tem sido exemplo para o seu filho? Antes de você reclamar, antes de você falar, faça uma análise. E pergunte, será que eu tenho sido exemplo? Ah, mas pastor, eu sou trabalhador, eu saio todo dia para o trabalho. Amém, você faz mais do que a sua obrigação. Se você quis construir família, você ir para o trabalho todo dia não é nada sobrenatural, é obrigação. Você não pegou a mulher lá dentro da casa dela, dos pais da mãe, para trazer para a sua? Não te vira.
Isso aí é obrigação. Agora eu falo exemplo. Como é que é o tratamento entre você e sua esposa, entre você e seus filhos? O que é que seus filhos veem em você? E eles possam dizer, eu quero ser igual ao meu pai. Quando eles começam a conhecer a palavra de Deus e ver como é a igreja e dizer, poxa, meu pai faz isso. Mas que ele diga assim, quando o pastor fala, você que ora, ele diz, meu pai ora. Não quando ele diga, você que maltrata sua família, meu pai é assim. Tem o caso do homem que era da igreja, membro, conhecido na igreja, e morreu. Quando foi no ato fúnebre, o pastor chegou lá, porque esse homem era um homem bom, esse homem era um homem maravilhoso, era um homem prestativo, era um homem... Aí o filho dele, era jovem, se levantou. Eu já contei essa história aqui uma vez. Aí foi lá e olhou no caixão, né? Olhou assim no caixão. Aí a mãe, emocionada, né? Meu filho, você foi lá, você foi se despedir do seu pai. Eu disse, não, mãe, eu fui olhar quem é que estava no caixão, porque essas coisas maravilhosas que o pastor está falando aí. Foi lá ter certeza se era o pai dele mesmo que estava lá dentro, porque o pastor falando só coisas maravilhosas que esse homem não conhece. Tem uns que riem, talvez traz uma lembrança antiga sua mente. Talvez estivesse nesse mesmo velório. Brincadeira, pessoal. Não é ninguém que a gente conheça, não, quer dizer. Deixa eu falar. Então, meus irmãos, nós como pais, nós devemos dar exemplo para os nossos filhos. Você vai dizer, mas eu não sou pai, eu sou tia. Mas você não cuida, você não cria. Dê exemplo. Mas eu sou avô, sou avó, mas você está ali, participa da criação. Dê exemplo. Mas eu não tenho ninguém que eu crio. Mas você faz parte do povo de Deus, então dê exemplo onde quer que você esteja. O exemplo da vida cristã não é só dentro da igreja, é em todo lugar que nós estejamos. Nós sejamos reconhecidos como cristãos, aonde quer que estejamos. Então, meus irmãos, sabe de uma coisa? Nossos filhos, eles aprendem sobre Deus através do nosso comportamento e das nossas atitudes. Por isso que eu falei, a sua casa tem que ser a primeira igreja que o seu filho participa. O primeiro lugar onde ele aprende os primeiros versículos, os primeiros louvores. Ou será que ele sabe mais música que toca no rádio? Ou ele conhece algum corinho da igreja que aprendeu só na sala das crianças com as tias lá? Né? Então, meus irmãos, sejam exemplos, pais. Sejam exemplos, mãe. Sejam exemplo para os seus filhos. Terceiro ponto. Acabamos de falar o quê? O papel dos pais. E agora o terceiro. A missão dos filhos. Vocês prestaram atenção? Os pais, eles têm um papel. Os filhos, eles têm uma missão. Vamos lá. Efésios, capítulo 6, dos versículos do 1 ao 3. Todos juntos, verso 1. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vocês prestaram atenção? O que fala para os pais? Vai lá e diz, e vós pais não provoqueis a irem vossos filhos, mas criai-vos na doutrina de demonstração do Senhor. Papel deles. Qual é a missão dos filhos? É muito maior. Tem muito mais coisa. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Olha só, obediente, honrar o pai e a mãe, porque se você fizer isso, o que acontece? Tem recompensa. A palavra diz que se o pai cuidar bem do filho, ensinar o filho, ele vai ter alguma recompensa? Quem é que vai ter recompensa? Se agir bem? O filho. O pai, os pais, quando eu falo isso, têm um papel. Os filhos têm uma missão. Mas, pastor,
Missão e papel são a mesma coisa? Não são. Biblicamente, não são. Por quê? Papel é um conjunto de responsabilidades. Responsabilidades essas assumidas o quê? Em um determinado contexto. Então, você que é pai, casou, sua esposa ficou grávida, que tem que ter uma esposa, né? Você pode adotar também, sei lá, vontade de cada um. E teve uma criança. Você assumiu uma responsabilidade no contexto do filho. Não é verdade? E o que é missão? Missão é o propósito. Filho, ele vive um propósito. Né? Missão é a razão de ser ou o objetivo maior que guia as suas ações. Então, os pais têm uma responsabilidade, os filhos têm uma missão. E qual é a missão dos filhos? Obedecer e honrar. O que mais? Os filhos têm que ser obedientes e honrar seu pai e mãe. Aí você chega assim para mim, que inclusive essa semana eu estava vendo, a mãe tinha 105 anos e a filha tinha 85. A mãe estava dando uma bengala de presente para a filha. Real, né? Aí você vai dizer, pastor, eu já tenho 60 anos, eu já tenho 50 anos, mesmo eu tendo meu pai, mas eu não tenho obrigação de obedecer. Quando nós vamos para o original bíblico, no grego, a palavra obedecer correta seria a palavra hipotasson. Hipotasson significa o quê? Submissão. Mas a palavra utilizada aqui por Paulo, pelo autor do livro, foi qual? Ipakouo. Ipakouo, se nós formos traduzir ela, literalmente, ela significa o quê? Ouvir. Ouvir sob. Não entendi, pastor. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando diz filhos, sede obedientes, seria o quê? Filhos, ouvir o seu pai. Ouvir os seus pais. Você, quando está com maioridade, já tem sua casa, seus filhos, sua família, você não obedece, mas você o quê? Ouve. Seu pai não tem força de lhe dominar, mas você? Então, enquanto seus pais estiverem, você está o quê? Ouvindo. Então, todo pai, um dia, ele foi filho. Se um dia foi porque alguns realmente, pela idade avançada, né, já não tem mais os pais, né? Mas alguns ainda são mais novos, ainda têm seus pais, conseguem conviver com seus pais, talvez não os dois, mas pelo menos em um. Então, quando fala em obediência, não fala diretamente em submissão, mas fala em ouvir. Ouvir alguém que tem autoridade. Como é que um jovem vai dizer, hoje Deus falou comigo, hoje eu ouvi Deus falar, mas não ouve em casa os seus pais? Então, jovem, a culpa de tudo nem sempre é dos pais. A palavra exorta a obediência. O pai tem que ter o cuidado, o pai ensina, o pai tem que ter a responsabilidade, mas o filho tem a missão que de obedecer, de honrar. E se torna missão porque é um mandamento. Mesmo que seu pai cuide bem de você, sua mãe cuide bem de você, mas não tem recompensa. Agora, se você honrar, se você ouvir, o que acontece? Você vai prolongar seus dias e vai viver o quê? Bota o versículo 3 aí. Para que te vá bem, primeiro. Olha só. Vamos lá. Se você honrar seu pai, se você obedecer seu pai e sua mãe, se você for um bom filho, se você é alguém que
faz a vontade de Deus, primeiramente, o que vai acontecer contigo? Tudo te vai o quê? E depois vai acontecer o quê? É mais fácil ser pai ou ser filho? Pai pode fazer a melhor criação, mas a recompensa final é para o filho que é bem criado. Então, meus irmãos, obedecer os pais, para você que é filho, principalmente para você que é mais jovem, que vive debaixo de uma lei ainda, que tem que obedecer, que tem que ouvir. E para você que é pai também, que cuida dos seus filhos, né? A obediência. Às vezes você diz assim, a minha casa é uma guerra. Mas por que é uma guerra? Vamos lá. A obediência e o respeito são essenciais para que a harmonia prevaleça no lar. Às vezes você fala assim, minha casa é uma guerra. Mas será que o causador da guerra não é você? Será que o causador do tumulto é quem você acha que é? Muitas vezes é muito difícil a gente fazer uma autoanálise e querer se corrigir. Mas a obediência e respeito são essenciais para a harmonia. E outra, obediência e respeito não é apenas uma questão de autoridade. Mas sabe o que é? É uma honra sobre o quê? Sobre reconhecimento. É honra e reconhecimento das bênçãos que nós recebemos. Por quê? Porque você também obedece ao Senhor. Quando você honra seu pai e a sua mãe, você também obedece a Deus. Então você recebe o quê? Honra. E você reconhece as bênçãos que você recebe pela obediência. Veja só, uma coisa até que eu já falei para meus filhos uma vez. Você não obedece os seus pais, que você está vendo, e que muitas vezes estão ali te ameaçando com o cinturão. Você vai obedecer Deus, que você acha que não está vendo, que você não está vendo, porque realmente, se você não obedece seus pais, eu tenho certeza que você não vai ver a Deus. De forma nenhuma. Por isso, meus filhos, quando vocês obedecem aos seus pais, vocês também estão praticando a vontade de Deus. E dessa forma, vocês garantem o quê? Dias bons e longos sobre a terra. Eu garanto que ninguém quer morrer daqui a pouco, né? Então, você que é filho, honra teu pai e a tua mãe. E tenha certeza que tudo te vai ser bem e teus dias vão ser longos sobre a terra. Ser filho é mais difícil do que ser pai. Quarto ponto, meus irmãos, para a família. Agora vamos entrar dentro do âmbito da família. A importância do amor e do perdão. Isso aqui é extremamente importante. Se você vê como hoje temos famílias que vivem intrigadas entre si, famílias que têm problemas entre si, nós vemos hoje o amor e o perdão. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler todos juntos. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Vamos ler de novo. Todo mundo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo lhe perdoou, Cristo derramou seu sangue na cruz e você não pode perdoar o seu pai.
Porque ele proibiu você de fazer alguma coisa que você queria muito. Você não consegue perdoar a sua mãe. Você, pai, não consegue perdoar os seus filhos. Mas Cristo o quê? Lhe perdoou. Cristo esteve lá na cruz, derramou seu sangue, deu sua vida. E você não consegue perdoar alguém que você viu crescer, alguém que você criou. Você está invalidando todo o sacrifício feito por Cristo. Meus queridos, dentro da família é crucial vivermos o quê? Em amor. E estarmos principalmente prontos para perdoar. Às vezes o orgulho toma conta dos nossos corações. E nós preferimos viver uma vida amarrada, uma vida de sofrimento somente porque não queremos dar o quê? Dar o braço a torcer, atirar o orgulho. Dentro das famílias, dentro das casas, dentro dos lares tem que existir perdão. Quando o apóstolo fala aqui a igreja em Colosso, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Aí você vem aqui na igreja, uma família sem qualquer falsidade. Aí pega na mão do seu irmão, sai do lugar. E dentro da sua casa, você não perdoa aqueles que moram com você. O pastor ele aqui não está vendo. E vendo só você, pois seu irmão é fervoroso. A pastora Fátima não está vendo, o pastor Josafá não está vendo. O pastor Cristina não está vendo. Mas o principal de todos está vendo. Tem um corinho do departamento infantil que fala o quê? Os olhos do Senhor estão a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Você engana a igreja. Quer dizer, nem a igreja, você engana os irmãos da igreja. Mas a Deus você não engana. Então, meu irmão, traga perdão. A vida familiar, meus irmãos, ela é o quê? Ela está repleta de desafios. Mas é no amor e no perdão que nós vamos encontrar cura e restauração. A principal doença hoje que atinge as famílias é a doença espiritual. E se você deixar essa doença crescer, ela vai o quê? Ela vai refletir na sua vida. Isso pode trazer também consequências para o seu corpo. Mas o amor e o perdão, às vezes você está sendo atormentado, você está passando por situações e não libera perdão. E quando você libera o perdão, as coisas ficam o quê? Ficam leves. Então, libere perdão. Libere amor na sua casa. Porque é no amor e no perdão que você vai encontrar cura e vai encontrar o quê? Restauração para o seu lar. Restauração da aliança familiar. Meus irmãos, que nós possamos estar sempre o quê? Dispostos a resolver conflitos. E dessa forma, que nós possamos estar o quê? Mostrando a graça que nós recebemos de Cristo. E o quinto e último ponto, meus irmãos, já vai acabar. Os irmãos já estão cansados de me ouvir falar. Tem alguém cansado aí? Que bom. Último ponto, a família como testemunho. Será que você tem dado testemunho dentro da sua família para que sua família também seja testemunho? Quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a parte A do versículo 14, diz o quê? Vós sois a luz do mundo.
Era só a primeira parte, mas que ele colocou tudo, graças a Deus, né? Vamos ficar aqui só na luz do mundo. O resto é a cidade, depois a gente fala. Mas vós sois o quê? A luz do... Será que você tem resplandecido essa luz na sua vida? Aonde quer que você esteja? Dentro da sua casa, principalmente. A família, a nossa família, a minha, a sua, a de todos nós, tem que ser o quê? Um testemunho vivo do amor de Deus. E esse testemunho vivo é para quem? É para o mundo. O testemunho vivo da nossa família não é só dentro da igreja, mas o testemunho vivo do amor de Deus dentro da nossa família tem que ser o quê? Tem que ser testemunhado para o mundo. A nossa união, o nosso respeito e o suporte mútuo tem que refletir o quê? Tem que refletir o caráter de Cristo. Acabamos de ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a primeira parte do versículo 14. Vocês não lembram que nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós devemos o quê? Brilhar em nossas casas. Você tem brilhado dentro da sua casa, você tem brilhado dentro da sua família. Eu não vou nem perguntar se você brilha no seu trabalho, se você brilha na sua escola, eu pergunto dentro da sua casa. Porque muitas vezes no trabalho, muitas vezes na escola, na faculdade, onde quer que você... As pessoas conhecem. Só te conhece quem convive contigo todo dia. Que acorda, levanta e tu está lá. E eu te pergunto, você tem resplandecido essa luz dentro do seu lar? Ou você só se queixa de todo mundo, mas tem esquecido que você também está em falta? Cristo disse, nós somos a luz do mundo e nós devemos brilhar. Mostrando o quê? Que apesar das lutas, na nossa casa ainda há esperança e amor. Você tem que deixar que a sua casa seja um local de segurança. Esposas, que a sua casa seja um local para que no final do dia o marido queira retornar, porque sabe que lá ele vai encontrar o quê? Vai encontrar abrigo, vai encontrar o quê? Vai encontrar descanso. Maridos, que você também faça com que a sua esposa ame a sua casa, que você esteja ali sustentando, esteja ali dando apoio. Pais, que vocês transformem a sua casa no local de segurança, onde seus filhos queiram voltar para ela. Porque existem casas que o marido não quer voltar no final do dia. Existem casas que a esposa já está por aqui com o marido, porque o marido não cumpre com a parte dele. Existem casas em que os filhos não querem voltar porque sabem que vivem uma guerra constante. A sua casa tem que ser um local onde você se sinta bem, sua família se sinta bem, sua família queira ficar ali dentro com você, queira estar junto. Apesar de todas as coisas, né, as obrigações diárias e seculares, mas que saiba que no final do dia, seu filho está na aula, está na faculdade, está no trabalho, mas saiba que no final do dia eu vou voltar para casa e lá eu posso ser eu mesmo. Lá eu posso ficar tranquilo. Lá eu posso o quê? Descansar. Lá eu tenho segurança. Lá eu durmo tranquilo. Porque eu sei que de noite meu pai está o quê? Reparando a casa. O pai não dorme tranquilo, mas o filho dorme. O pai está pensando nas contas do outro dia, mas o filho dorme tranquilo. O pai está pensando nas contas, mas a mãe está tranquila. Você que tem que ser o cara e dizer, está tudo dando errado, mas você chega para sua mulher e diz, vai dar certo. Né, Gemil? Ela sempre vem comigo, está tudo... Eu digo, aí, eu digo, vai dar certo, não esquenta. Às vezes é difícil, mas às vezes a gente tem que falar. Vai dar certo, não esquenta a cabeça, a gente dá um jeito. E a gente vai para os pés do Senhor e o Senhor responde. Então, meus irmãos, que a sua família
possa ter o quê? Os laços firmados na palavra de Deus. Buscando sempre a orientação do Senhor na busca de decisões. Que os nossos lares, de todos nós, possam ser lugares do quê? De paz, possam ser lugares de amor, possam ser lugares de fé. Onde cada membro possa sentir-se amado e acolhido. Por isso, essa noite, eu gostaria de convidar os irmãos para nós orarmos juntos. Eu gostaria de convidar também o grupo de louvor